China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus, mas se sabe muito pouco sobre ele até agora. 2 pessoas que tiveram o vírus morreram. Vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. Fala agora do novo coronavírus. Olha, segundo o Ministério da Saúde, são 8 casos suspeitos agora de coronavírus aqui no Brasil. Os brasileiros repatriados da China receberam a visita de agentes do Ministério da Saúde. Todos os exames foram negativos. Assim que vencer o período de quarentena, os brasileiros estarão livres para seguirem suas rotinas. E a Organização Mundial de Saúde, a OMS, anunciou hoje um novo nome para o coronavírus. É o Covid-19. Divulgou modelos matemáticos que mostram que o surto epidêmico deve chegar ao pico de contaminação no final de fevereiro. As igrejas e templos religiosos exercem uma função social importante no país. Tivemos uma reunião importante com pastores, conversando sobre a necessidade da suspensão temporária dos cultos, pois as igrejas são aglomerações de pessoas que muito próximas podem contaminar umas às outras. Qual pastor de uma igreja evangélica brasileira imaginaria viver um período de igrejas de portas fechadas? Nós iniciamos o ano, igrejas de uma forma geral, com uma agenda, com uma expectativa, com um planejamento, isso foi modificado. E foram muitas ideias, muitas propostas, muitos planos e muitos sonhos para esse ano, né? Iniciamos o ano com essa perspectiva, com esse pensamento, e quando foi em março, foi pego de surpresa e a gente viveu esse terror, né? Esse drama que foi a pandemia. Esse ano de 2020 foi uma experiência inédita. Eu, com essa idade que estou, nunca havia experimentado uma crise de tal forma. Já experimentamos crises financeiras, né? Mas não uma crise que viesse através de um vírus que trouxesse uma crise financeira e até mesmo, para algumas pessoas, até espiritual. Foi um ano de muita mudança na nossa vida, né, Deus? Muita coisa a gente planejou e não pôde realizar. Muitas coisas a gente sonhou e não pôde acontecer. Quando nós recebemos, né, essa notícia de que a igreja ia fechar, foi um misto de emoções, de tristeza, de medo, porque a gente não sabia quanto tempo que a igreja ia fechar, como é que seria, né? Eu sou daqui da igreja toda a minha vida e nunca passei por uma situação dessa, de ver a igreja fechar e a gente ir embora sem saber quando voltar. Provérbios diz que ao homem cabe aos planos do coração, mas a resposta da língua vem do Senhor. Acho que esse versículo se encaixa muito com o que nós vivemos. Nós fazemos os planos, nós colocamos expectativas, mas a resposta final sempre é de Deus e nunca nossa. Em 2019, a gente não trabalhava com live. Os cultos de domingo e à noite a gente gravava e disponibilizava esse conteúdo depois no YouTube, para movimentar o canal da igreja. Era um sonho da igreja, mas era um sonho a um prazo assim, a longa distância, de pensar em algo de uma transmissão online, um streaming. Mas era um sonho distante, em razão das diversas dificuldades de você implementar um projeto desse, que envolve equipamentos caros, uma equipe capacitada, entre outras coisas. E, como sempre, eu acho que isso acontece em muitas igrejas, a gente tem uma dificuldade com mão de obra. Esse tempo, né, que a gente teve que se redescobrir, né? Na verdade, a gente nunca tinha parado para pensar em fazer transmissões e lives e tudo. A gente tinha até sonhos em fazer, mas não por esse motivo. A princípio, né, a gente não sabia muito como fazer, então surgiu tava todo mundo, né, fazendo live, todo mundo fazendo, então a gente, vamos fazer também. Então, pegamos o celular mesmo, né, a princípio bem amador, e foi a adesão foi muito grande, as pessoas estavam sedentas por estar na igreja, querer participar, e foi uma coisa assim até impressionante pra gente, né, de ver todo mundo ali participando, se envolvendo na live, a princípio com 3, 4 pessoas só e a igreja vazia, mas foi uma decisão importante, né, um divisor de águas pra gente, porque sem elas a igreja não teria
prosseguido. E aí eu me recordo que a nossa última programação presencial foi dia 15 de março, que foi até uma participação musical que veio de fora da igreja, que, salvo engano, o nome dele é Jefferson Menezes. A gente estava iniciando o nosso ano eclesiástico, que é o período do ano onde a gente realiza as atividades planejadas, e tinha algo a ver com o Ministério de Adoração, com o propósito de adoração. E aí teve essa participação especial e logo em seguida veio aquele pico da pandemia. No mundo inteiro, o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus passou de 100 mil. WHO has been assessing this outbreak and we're deeply concerned that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Sou um pastor que mora na igreja. Na minha casa, apartamento pastoral é na igreja. Eu tenho uma rotina de todo domingo. Eu desço, eu abro a igreja, eu abro o templo, eu vou para o meu gabinete, eu abro o portão da igreja, eu me preparo, eu sou o primeiro a estar aqui, eu me preparo para receber os irmãos. Então, por muitos domingos eu descia e essa rotina não acontecia. Eu não tinha o templo para abrir, ou se eu abrisse as pessoas não iriam chegar. A gente que está sempre aqui com o pastor, que caminha junto com ele, vê estampado no rosto dele a frustração, a tristeza no coração dele, porque era um ano inteiro planejado, com tudo pronto, né, para a igreja viver. De repente, vamos fechar. Eu me lembro no dia da reunião da diretoria que nós tivemos aqui, e o pastor tendo que dispensar pessoas, né, que trabalhavam aqui, sem saber se a igreja teria condição de manter, né, os seus salários, né, os recursos que ela tinha. Então, foi um momento bem difícil, bem triste, complicado para a gente. Eu, como esposa, né, do Ismael, que é o pastor dessa igreja, eu pude acompanhar de perto muitas coisas que aconteceram e que isso também não foi visto por todos, né? Vamos dizer que foi visto por trás dos bastidores. Onde eu quero chegar, irmãos, é que a crise derrubou várias das nossas prioridades. Nós adoramos a Senhor independente das circunstâncias, mas nós também ansiamos e esperamos por dias melhores. Ele ficou muito triste. E isso não foi algo assim, só superficial. Não escondi isso, teve um momento que isso me abalou bastante, mexeu com o meu emocional. Então foram momentos de luta mesmo, luta emocional para poder vencer essa situação e seguir adiante. Bom dia, Senhor, que possamos voltar a praticar aquilo que praticávamos antes, Senhor. Mas enquanto isso, guarda o teu povo, guarda as famílias, guarda as igrejas, Pai. A gente jamais imaginaria que as igrejas iam ficar, digamos assim, impedidas de praticar o culto, de celebrar ao Deus de forma presencial. Nós somos a primeira igreja batista em Barra Mansa e nesse período de pandemia, com as portas do templo fechadas, nós estamos aqui levando a mensagem do Evangelho para que ela chegue até você. Por propósito de Deus, o nosso tema anual é comunhão. E nós fomos arrancados da comunhão, ou no mínimo, tivemos que redescobrir o que é a comunhão. Porque muitas vezes a gente podia estar na igreja e não estava. E aí, nesse ano, a gente queria estar na igreja e não podia. Nós encontramos pessoas que tiveram dificuldade de entender a necessidade e o porquê de que algumas igrejas fecharam. Até porque não foi pela vontade da igreja, mas sim pelas autoridades. E como a própria palavra de Deus nos orienta, nós temos que acatar e respeitar as autoridades. Aquilo ali, eu até me arrepio de ver ele ali clamando ao Senhor de joelhos e a igreja vazia, entendeu? Isso aí foi uma coisa que impactou muito, entendeu? Às vezes você acha que o pastor ele é um homem, além da estrutura física, né? Ele é um super-homem. Ele não sente nada, ele não sente dor, não sente tristeza, entendeu? Porque o cuidado que ele tem conosco, né, irmãos, ovelhas,
É uma coisa sobrenatural. Que tiveram dias dele ficar no quarto, deitado, o dia inteiro, chorar muito. Tiveram dias dele ter crise de ansiedade, sabe? E assim, foi muito difícil, porque ele se mostra muito forte, né? E todas as vezes que alguém precisa de um apoio, de um socorro, de uma palavra, ele está sempre disposto, está sempre firme para socorrer, para ajudar de alguma forma. E o que eu pude ver, embora tivessem pessoas amigas e queridas perto, embora tivesse eu por perto, embora o Senhor estivesse conosco o tempo todo, e com Ele com certeza, a gente sabe disso, mas ele se viu só, incapaz, impossibilitado de fazer qualquer coisa. As preocupações com a igreja, as preocupações com as despesas da igreja, com o corpo de funcionários da igreja, como que nós iríamos lidar com tudo isso, como que nós iríamos honrar com nossos compromissos como igreja, tudo isso também tomou conta aí da nossa mente, fez parte aí do nosso ano. Estávamos numa viagem em Santa Catarina, no aniversário da minha esposa, Thaíris, na qual ela pesquisou e achou uma igreja para nós assistirmos um culto. E eu já tinha pesquisado antes sobre a igreja, PIB de Barra Mansa, e começamos a assistir a live, gostamos, e logo quando chegamos em casa, decidimos no próximo domingo ir até a igreja. E ali começou a nossa história com a PIB de Barra Mansa. E o pastor Ismael, de forma muito sábia, entendeu o seguinte: olha, a gente precisa levar a mensagem do Senhor para dentro da casa das pessoas, até para trazer conforto, trazer consolo para diante daquela... Estava todo mundo assustado, né? As pessoas estavam com medo de morrer, com medo de perder entes queridos. Então a gente precisava levar também uma mensagem de conforto para dentro da casa das pessoas. Muito desafiador, né? Porque a gente não sabia se isso teria uma boa aceitação, se a gente teria como fazer, como seria para fazer. A gente não tinha estrutura para isso. A gente tinha apenas um celular, que foi como a gente começou. A igreja, embora ela tenha um grupo maior de pessoas, nesse período teve um grupo que chamou para si a responsabilidade. Então eu estava aqui fazendo um culto, mas para que eu pudesse estar aqui fazendo o culto, tinham pessoas aqui trabalhando para que isso pudesse acontecer. Tinham pessoas aqui trabalhando na transmissão, tinha um ministério de louvor. Então muitas vezes eu olhava para o lado e não me via sozinho. E isso era muito bom. E a gente começou a se esbarrar em algumas dificuldades. A primeira dificuldade era equipamentos. A gente até tinha material humano, ainda que não fosse capacitado, mas a gente não tinha equipamentos. E eu lembro que o primeiro culto online que a gente fez, a gente tinha 3 celulares ao mesmo tempo. Era um celular para o Facebook, um celular para o Instagram e um celular, salvo engano, para o YouTube. Deus enviou pessoas, a live, né, que foi um recurso para que pudéssemos levar o culto aos membros que não poderiam vir. Ela não foi só até os membros, ela expandiu, ela alcançou o não crente, ela alcançou o desviado, ela alcançou aquele que estava aqui em busca de uma igreja, e pessoas vieram para a igreja através das lives, e muitas delas usadas por Deus para abençoar a igreja, para abençoar o projeto do banheiro. Surgiu uma ideia da gente fazer almoços para a gente conseguir arrecadar um fundo extra para a campanha Imagine. Deus foi nos abençoando, vieram doações de pessoas de fora que nem eram da nossa igreja. Que aos domingos a gente estava aqui à tarde, no sábado, já preparando esse almoço, e no domingo também. E no domingo nós tivemos também aqueles que ajudaram a gente a coordenar, as entregas, a logística toda. E Deus foi assim mandando: olha, sou eu que estou no controle, sou eu que estou dando a provisão para vocês.
e vai acontecer. Porque o caixa da igreja era uma incógnita para a gente não sabia se a gente iria conseguir honrar com todos os compromissos da igreja. E muitas pessoas compraram, pessoas de longe, pessoas que acompanhavam as lives, né? Então, assim, esse projeto alcançou muitas pessoas. Teve um dia que eu perguntei com o pastor, você vai inaugurar o banheiro em novembro? Aí ele falou assim, pode fazer a placa. E aí o pastor, ele teve essa sensibilidade, assim como outros irmãos da diretoria tiveram, de fazer esse investimento para levar novamente aquilo que eu falo, o nosso melhor para o Senhor, que era uma forma de cultuar o Senhor, mas também levar algo de qualidade para dentro da casa dos irmãos, para que eles conseguissem cultuar, tirar o melhor do culto deles dentro da casa deles para o Senhor. E aí iniciou o projeto da live da PIB Barra Mansa. Sabe, meu irmão, esses dias têm marcado a nossa história. Esse tempo que nós temos vivido tem marcado a nossa geração. Tantos sonhos, tantos planos, tantos projetos, tantas prioridades nós tínhamos que nós não vamos poder viver. Mas sabe, eu louvo a Deus por esses dias ruins, porque através dele é que ele muda os nossos sonhos pelos dele. É que ele muda os nossos planos pelos dele, que são muito melhores. Foi uma forma em que o pastor foi usado como instrumento, toda a equipe ministerial, e quantas vezes nós chorávamos dentro de casa, querendo vir, mas havia restrições, certos cuidados. Nos surpreendeu de tantas formas. Uma dessas formas foi quando a gente ficou com o nosso sonho frustrado de realizar o nosso chá de fralda do nosso bebê. Sim. E Deus tocou no coração dos irmãos. E a gente pode ver a igreja presente. Nos demonstrando amor através do carinho de cada um. Provavelmente no início foi complicado, que eles tinham uns medos, receios, mas eu achei muito bom o pastor estar abrindo as portas, mesmo com todas as restrições. No primeiro culto vieram várias crianças, foi muito mais nossa expectativa, todos os procedimentos estavam sendo realizados e eles também estavam da maneira deles cultuando também a Deus. A igreja cresceu, a igreja batizou, a igreja ganhou membros, a igreja fez os projetos e a igreja termina o ano de uma forma que nós não poderíamos imaginar dado ao ano que é. Então não tenho o que reclamar. Eu posso lembrar, saber o quanto foi difícil, eu posso me lembrar das lágrimas, a lágrima por a igreja estar fechada, eu posso me lembrar da saudade dos irmãos, da saudade da comunhão, eu posso me lembrar das dificuldades, mas eu jamais posso reclamar, porque se tem uma coisa que quem caminhou nessa igreja durante esse ano pôde ver claramente foi o cuidado de Deus sobre nós. Aê, tá bonito demais, não tá o culto hoje? Se a minha fé, por exemplo, dependia de eu ter os cultos presenciais para eu buscar a Deus, eu com certeza tive muito problema. Essa crise, cara, ela vai passar, mas a palavra de Deus não vai passar. Dia 22 de novembro, nós estaremos aqui comemorando 75 anos desta igreja. Esta igreja comemorou 75 anos em abril. Estávamos no meio da pandemia, com as portas fechadas, não pudemos fazer nenhuma celebração de comemoração ao aniversário.
Mas uma data tão importante como essa não poderia passar em branco. E no dia 22 de novembro nós estaremos aqui comemorando 75 anos desta igreja. Em gratidão eu canto a Ti, meu Jesus, com coração venho adorar, minha alma está bem junto a Ti, és meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a Ti com a minha vida, Senhor, com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a Ti, és meu Senhor, meu Salvador. O que darei a Ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Ver esse banheiro pronto foi assim, ver o cuidado de Deus com a primeira igreja batista em Barra Mansa. Foi realmente Deus falando assim, sou eu que estou no controle. E 2020 Ele veio para nos surpreender. Então, a minha palavra hoje seria gratidão, né? Acho que gratidão por tudo que nós passamos e por a igreja ter fechado suas portas, mas não fechou as portas para Deus, né? Que Deus operou grandemente aqui. Somente a Ti, minha alma está bem junto a Ti, és meu Senhor, meu Salvador. E o que darei, o que darei? Então, assim, eu acredito que tudo tem um propósito. Eu acho que Deus faz tudo perfeito. Nada acontece em vão e por acaso. Então foi um ano de desafio, foi um ano de luta, mas acima de tudo foi um ano com a presença de Deus nas nossas vidas. Isso, assim, eu posso dizer com toda certeza. Também senti um momento de amadurecimento para a gente como igreja, porque a gente se entregava na hora do louvor, a gente sentia a presença de Deus ali. E até essa presença ela era passada através das lives, porque a gente via as pessoas se manifestando, né, nas conversas, na live e tal. Muitas das vezes a gente tem um determinado número de pessoas que assistem ao nosso culto aqui presencialmente, e na live a gente viu esse número crescer cada vez mais. Pessoas de outros países, pessoas de outros estados do Brasil começaram a assistir a live da igreja, pessoas que já foram da PIB, foram ali envolvidos com aquele sentimento de saudosismo, e a gente alcançou novas vidas. Que mantenhamos firmes, né? Porque a palavra de Deus, ela se revela a cada dia, né? E esse propósito de Deus para conosco, Ele deixou registrado na palavra dele, que é a Bíblia, né? E que nós mantenhamos firmes. Uma mensagem que eu deixo final para cada um é a palavra esperança. Creio que essa palavra é muito importante nesse momento, porque em vários momentos da nossa caminhada a gente pode perder a esperança. Se a gente for bem sincero, a gente perde esperança em muitas coisas. A gente perde esperança na política, a gente perde esperança às vezes numa crise familiar, a gente perde esperança numa pessoa que nunca muda, que nunca melhora e que a gente deposita expectativas sobre ela. E sobre a esperança eu aprendi, né, na minha caminhada de vida, que o segredo da esperança é aonde nós focamos os nossos olhos.
Porque a esperança precisa sempre estar focada no lugar certo. E o lugar certo é Deus. Porque nesse momento, falar em esperança, muitos podem focar os olhos na vacina. A nossa esperança não é a vacina. A nossa esperança é o Senhor. Então, que você possa encher o seu coração de esperança no próximo ano, mas uma esperança correta, uma esperança verdadeira. E só há esperança verdadeira quando nós focamos nossos olhos em Deus. Há uma crise no mundo, há uma crise financeira, há uma crise na economia, há uma crise na sua casa. Foque os seus olhos em Deus. Encha o seu coração de esperança, porque ainda que haja um caos no mundo, nada foge da permissão de Deus. E tudo que acontece conosco, ainda que sejam situações difíceis, servem para nos trazer aprendizado, servem para nos fazer crescer, servem para nos fazer olhar para frente e chegar lá na frente ainda mais amadurecidos. Deus é a nossa esperança, é nele que nós confiamos, é nele que nós esperamos. Então esse ano, se for preciso, tire seus olhos de tudo que está ao seu redor, olhe para cima, caminhe olhando para cima, porque é do alto que vem a minha e a sua esperança. Que Deus te abençoe. Um feliz 2021 para você, para sua família, para toda a sua casa e para toda a nossa igreja. Que Deus te abençoe. Em teu nome.